Muito bem. O objetivo deste vídeo é passar para vocês que existem 10 princípios previstos na LGPD, sobre os quais o controlador ou operador devem seguir no momento em que eles estão fazendo o tratamento dos dados pessoais. Então, por exemplo, nós temos aí o princípio da finalidade, ou seja, quando o controlador ele está coletando os dados pessoais do seu titular, né, do titular desses dados, o controlador deve demonstrar a finalidade, para qual é a finalidade que será utilizada esses dados pessoais. Né? Então, no meu exemplo aqui, eu posso dizer para vocês, eu na qualidade de advogado, quando eu coleto os dados pessoais do meu cliente, por exemplo, a finalidade para qual que é? É para exercer o direito, né, para que o meu cliente possa exercer o direito numa determinada ação judicial. Então, se eu coleto os dados pessoais desse meu cliente para essa finalidade, eu não posso desviar essa finalidade. Ou seja, se eu coleto os dados pessoais de um cliente para exercer o direito dele numa ação judicial, eu não posso coletar esses dados para compartilhar com terceiras pessoas, para que essas terceiras pessoas venham a fazer publicidade em relação a eventuais produtos ou serviços que elas oferecem para o meu cliente. Essas pessoas não poderão fazer isso e eu também não poderei compartilhar esses dados com essa finalidade, né? Então, além do princípio da finalidade, nós temos aí o princípio da adequação, da necessidade, ou seja, é bastante comum, né, no caso aí do princípio da necessidade, que eu tenho visto em algumas empresas que a gente aí tem feito a adequação da LGPD, principalmente no departamento de recursos humanos, que tem a ficha cadastral de um determinado funcionário, né, ou dos funcionários. E nessa ficha cadastral constam lá nome, RG, CPF, cor, religião. Então, por que que essa determinada empresa precisa saber qual é a cor ou qual é a religião desse funcionário? Há necessidade de obter essa informação? Se a empresa disser que não, então ela não poderá coletar esses dados, né? Por quê? Porque em coletando esses dados e não havendo necessidade, então estaria infringindo esse princípio da necessidade. Eu não estou dizendo que é proibido, por exemplo, perguntar ou obter a informação a respeito da cor de uma determinada pessoa. Por quê? Porque dependendo da situação, para efeito de concurso público, né, que há necessidade, aí sim um órgão público poderá obter essa informação, mas desde que comprove a necessidade da obtenção desse dado pessoal. Então, além da finalidade, necessidade, nós temos aí outros princípios, né? Esses outros princípios é, que devem ser seguidos aí pelo controlador ou operador no momento da coleta ou do compartilhamento ou qualquer outro tipo de tratamento do dado pessoal do seu titular. Então, esse aí são alguns comentários a respeito dos princípios previstos na LGPD. Ok? Muito obrigado.